Fala galera, muito boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. É carnaval aqui no Esporte Cultura e o Remo inicia mais uma maratona de jogos. Espero eu que a gente possa vir ter isso durante esses jogos, porque a gente sabe que vai ser jogos difíceis. Paysandu já de olho no clássico contra a Tuna. É uma batalha, um clássico contra a Tuna, uma equipe muito qualificada. Inclusive, a Tuna vem com um novo treinador para o jogo contra o Papão. Muito feliz, honrado em fazer parte desse clube centenário. Momento importante, momento de fase final do campeonato. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Cultura. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? No meio dessa gente tão modesta, eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera, hoje é dia do meu riso chorar. Ó, galera, não vamos confundir, tá? Hoje não é sexta-feira no Esporte Cultura, é terça-feira mesmo, mas é terça-feira de carnaval, né? Então, como diria Mariana Sena, é carnaval aqui também na TV Cultura do Pará. A gente vai bater um papo de sempre, falando sobre Parazão, sobre as últimas notícias. Você pode mandar sua interação pra gente no nosso número de WhatsApp, que tá aparecendo na tela, QR Code também, mas com música, dessa vez com o Lucas Renan. Muito boa tarde, Lucas, seja bem-vindo ao Esporte Cultura. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos de casa, aos amigos. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar um pouco de futebol e de música. Gabriel Bizu, muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Arlen. O público que nos assiste numa terça-feira de carnaval com a qualidade de sempre. E o Arlen Thiago, boa tarde, Arlen. Boa tarde, Matheus, aos nossos amigos e a você que está sempre aqui conosco. Uma boa tarde. Olha, as fantasias foram critérios aleatórios, tá, gente? Foram critérios aleatórios. O Arlen trouxe a dele personalizada. Olha só, Matheus, estava chovendo agora há pouco, né? Ué, já foi útil. Era um torozão, rapaz. Eu digo, eu vou bem escolher uma fantasia a caráter aí para lá pro Esporte Cultura nesse dia de carnaval. E vale destacar que quem organizou aqui foi o Cleven, tá? Ele que comprou os acessórios pra gente, com exceção do chapéu do Arlen. Então, tudo que tem aqui, o nosso Cleven que trouxe pra cá. E, aliás, eu vou começar o Esporte Cultura Júlio fazendo uma pergunta pra você, telespectador, e também pros nossos amigos aqui que estão participando do programa hoje. Qual jogador do futebol paraense foi um amor de carnaval, vai? Aliás, para você, o que é esse conceito de amor de carnaval? Porque para mim, por exemplo, é aquele amor que é passageiro, que é só no carnaval e depois passa. Qual foi o jogador aqui no futebol paraense que deixou essa sensação de um amorzinho de carnaval, Lucas? Olha, eu acredito que da história recente do Remo pra cá, eu acho que foi o Pablo Roberto. Foi uma pessoa que tinha potencial, por ser remista, né? Tô citando ele. Tinha potencial para virar um ídolo, não sei, pela qualidade que mostrou. Mas durou, acho que alguns meses só, e aí foi embora e não virou aquele amor que durou, né? Foi temporário. É, ele foi, no ano passado jogou a Série A pelo Fortaleza, inclusive, o Paulo Roberto. Sim. Gabriel. Então, Matheus, olhando pelo currículo pesado que ele chegou aqui em Belém, né? Assim que ele desembarcou, o grego Panagiotis, que veio de 3 competições diferentes da Europa, inclusive enfrentando Barcelona e Juventus, mas assim, até agora está tendo uma atuação bem discreta no clube do Remo e, ao meu ver, está decepcionando bastante pelo currículo de peso. E para ti, Arlen? Olha só, vou citar aqui um do Paysandu, Cavalieri, ano passado, né, que só fez o gol da Copa Verde ali do empate e depois foi embora. Né, chegou com grande expectativa para o Papão, o estrangeiro e tal, tudo aquilo, mas aí aquela amor de carnaval, né, como você colocou, e outro no Clube do Remo, ano passado também foi o Viseu, cara. Fez ali só 3 gols. O Viseu chegou com aquela expectativa, jogador do Flamengo e que vai arrebentar no Clube do Remo, jogador de Série A, mas aí, fogo de palha também. Mas graças a Deus que onde ele foi, está se dando bem lá. Aliás, eu fiz essa pergunta antes do programa, o pessoal estava com dificuldade, mas eu adorei a resposta. Ainda bem que eu fiz antes a pergunta. E bora falar agora sobre o Parazão Vamos Pará 2026. A
Apoio. Indústria Aço Pará. Soluções inteligentes para a sua obra. Jurunense Home Center. Há 20 anos construindo o norte com você. Futebol é emoção. Internet é Velon. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. Onde a Alubar chega, a transformação acontece. Alubar. Nossa natureza é transformar. Governo do Pará. Por todo o Pará. Realização Cultura Rede de Comunicação. A gente começa falando sobre o Clube do Remo, que vai iniciar mais uma maratona de jogos, se reapresentou visando a partida contra o Águia. Bora conferir mais detalhes na reportagem. O Remo se prepara para mais uma maratona de jogos e o primeiro deles inclui outra viagem, desta vez para Marabá, onde enfrenta o Águia nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no Zinho Oliveira, pelas quartas de final do Parazão Bampará. Caso se classifique junto com o Cametá, o Remo vai precisar fazer mais um deslocamento na semana. Zé Edson reconhece a dificuldade, mas destaca que o time está preparado. Infelizmente, não conseguimos ter esse êxito de poder ter esses jogos em casa, né? E infelizmente dificulta sim um pouco a nossa trajetória, a nossa caminhada na competição, mas é o que nos resta, então temos que levantar a cabeça e ir lá e competir com esses adversários, independente das circunstâncias. Espero eu que a gente possa vir ter isso durante esses jogos, porque a gente sabe que vai ser jogos difíceis e ainda mais jogando longe de casa, distante do nosso torcedor. O treinador Juan Carlos Osório já adiantou que vai mesclar parte dos jogadores considerados titulares com a equipe alternativa que tem jogado o Campeonato Paraense. Com 40 jogadores no elenco, Zé Edson ressalta que o técnico e os atletas têm encontrado outras maneiras de se entenderem em meio ao pouco tempo de treinamento. Não tem tempo para a gente praticar aquilo que a gente planeja, né, em campo, mas a gente vai tentar organizar o máximo possível através de vídeo, imagens, porque, como te falou, não tem tempo. Alguns jogadores hoje nem treinaram, tem que fazer a recuperação, porque exige imagens de lesões. Então, o que quis treinar hoje foi os jogadores que ficaram fora do jogo ontem. Então, é muito difícil poder praticar aquilo que o professor vem pedindo sem poder treinar. Então é mais na parte de vídeo, analisar direitinho a equipe adversária, analisar onde a gente errou, que a gente possa vir corrigir e procurar se aperfeiçoar o mais possível dentro daquilo que a gente tem condições de melhorar. O Remo, que vai jogar agora contra o Águia, no final de semana encara o vencedor do confronto entre o Cametá e Santa Rosa, caso avance no Parazão. Depois tem Internacional, depois se seguir no Parazão tem final do Parazão, que são 2 jogos, jogo contra o Fluminense, ou seja, novamente o calendário do Remo bem apertado para a sequência da temporada. Lucas, o que dá para esperar desse jogo contra o Águia? Matheus, acredito que vai ser um jogo muito difícil. Já é difícil jogar contra o Águia no Mangueirão ou no Baianão, e lá em Marabá é ainda mais difícil. Na minha opinião, tinha que ir com o time titular, o Remo, para essa partida, porque o cargo do treinador está em jogo, ele está sendo muito contestado nesse início de temporada, então eu acredito que era a hora dele dar a resposta também para o torcedor. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. Inclusive, o Remo divulgou ainda há pouco a lista de relacionados para o confronto. Muitos titulares, jogadores que atuaram nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o que chamou a atenção foram algumas ausências, como é o caso do Hernandes, que não viajou para Marabá, e também a não presença dos 2 laterais esquerdos que hoje o Remo tem no elenco, o Sávio e o Cufré, Gabriel. Então, a gente pode perceber que o Clube do Remo entrou em campo 13 vezes esse ano e a gente teve 13 escalações diferentes. Então, provavelmente, a gente vai vir para a 14ª partida e a 14ª escalação, onde eu acho que o correto seria a gente já ter um plantel ali mais sólido, né, e uma escalação mais prévia ali, né, mais previsível para o torcedor, até para a gente já se adaptar para os próximos jogos de Série A, né? Exatamente. No total, foram 18 jogadores relacionados para o jogo contra o Águia de Marabá. Eu falei sobre as ausências, mas vai destacar os jogadores que foram relacionados. Marcelo Rangel e Igor Vinhas, o Ivan não foi relacionado. João Lucas, Marlon, Kaique Almeida, Tadson e Léo Andrade, esses são os defensores. Leonel Pico, Zé Ricardo, Zé Edson, Patrick de Paula, o Catarose, Iago Pikachu e Vitor Bueno, meio-campistas. Nico Ferreira, João Pedro, Aleph Manga e Marrone,
os atacantes, Arlen? Então, o Clube do Remo vai com força máxima, né? Que agora ele não é somente um jogo, a gente sabe as quartas e a semi do Parazão. Então o Remo tem que trazer esse resultado positivo, por isso esses relacionados aí, eu penso que o Osório ele quer trazer aí essa vitória, com certeza, essa classificação à semifinal, que assim, o torcedor, ele projeta no Clube do Remo, ele projetou no Clube do Remo, né, um time que vinha para sobrar, vinha para ser líder do campeonato, né? E não vacilar em nenhum momento. Mas a gente não viu isso acontecer em virtude, como tu falaste agora há pouco, das competições que está disputando, né? Então o Remo tem um time que disputa a Série A, um time que disputa o Parazão. Em certo momento isso daí está levando a torcida a certos questionamentos, mas agora eu vejo que com esse pouco tempo de folga que o Remo está tendo, né, vai a Marabá, o Águia, que teve 3 vitórias e 2 derrotas nessa primeira fase, quer também essa classificação, mas vai ser um jogo bastante duro, né? Só que o Remo aí, a gente sabe que ele é favorito para essa partida, mesmo jogando nos domínios aí do Azulão. E o programa mal começou, já começou a trairagem. Perguntaram lá de cima, cadê o samba no pé, pô? Pô, mas eu sou tímido. Aí é contigo, não dá, mas tu pode tentar, Matheus. Eu quero ver, será que vai? Mas agora, no segundo bloco, no vou final? tentar fugir desse desafio. Voltando a falar do Remo, o Remo completou 10 jogos na temporada 2026. Que dá para avaliar, por enquanto, da temporada do Remo, levando em consideração essas 10 partidas disputadas, Alan? Não, eu penso que tá razoável, tá bom, né? O torcedor esperava mais, mas assim, em virtude as circunstâncias que o Remo está vivendo esse ano, fatores inéditos, né? Então, a diretoria está buscando se organizar, né, para dar uma sequência na temporada relativamente boa. Mas eu penso que o Clube do Remo aí, ele está no caminho certo. Eu vi até o Felipe Melo comentando sobre isso, né? O último jogo do Remo contra o Atlético Mineiro, né? O Mirassol também. Que o Remo está no caminho certo e eu penso que é isso mesmo, né? O torcedor só tem que ter paciência nesse momento agora, porque não é nada fácil, né, administrar o momento que o Remo vive. E, Gabriel, é muito necessário os titulares, de fato, jogarem nessa partida contra o Águia? Olha, Matheus, eu acho que, como eu havia falado, a gente precisa ter uma escalação base. O torcedor precisa ter aquele plantel base para todos os jogos, né? E assim, o que faz o entrosamento da equipe é o jogo a jogo. Então, eu acho sim necessário os titulares estarem presentes para ter esse entrosamento dentro de campo. E o trabalho do Osório, Lucas? Pegando esse gancho, né, do amigo aqui, eu acredito que quanto mais você joga junto, mais você ganha entrosamento, ainda mais no começo de temporada. E o trabalho do Osório, como ele falou, 13 escalações diferentes, né, em 13 jogos, e aí fica complicado de tu entrosar uma equipe. A equipe reserva que jogou mesclado também não deu uma resposta positiva no Paraense. O time da Série A está dando uma resposta, conseguiu competir com o Mirassol, conseguiu competir com o Atlético Mineiro. Eu acredito que se ele botasse aqueles 11 que jogaram contra o Atlético Mineiro e contra o Mirassol, ia entrosar ainda mais a equipe, se ele colocasse no Paraense também. Agora resta esperar o que está na cabeça do professor Osório. E o Remo anunciou um novo supervisor de futebol, é o João Neto Ferreira. A função está diretamente ligada ao dia a dia da comissão técnica e ao elenco para planejar e supervisionar demandas da área técnica e operacional do departamento, gerida pelo executivo de futebol, o Luiz Wagner Vivian. O Diego já trabalhou no Novo Hamburgo, onde conquistou o título de Campeonato Gaúcho de 2017, no Gama, no Ipiranga, no Avenida, no 3 de fevereiro, que é do Paraguai, e por último estava como executivo das categorias de base do Juventude de Caxias do Sul, mais um profissional que vai trabalhar no futebol do Remo, Arlen. É verdade, né? Eu penso que o Remo poderia ter buscado no mercado, né, um profissional ali dentro daquela perspectiva, aquela projeção que se espera para esse ano, né, do time do Remo. Mas aí a gente acredita que esse profissional possa desenvolver um bom trabalho, né, e fazer ali com que o Remo se mantenha numa boa performance neste ano. E o adversário do Remo nas quartas de final do Campeonato Paraense é o Águia, que também segue os trabalhos para encarar o Leão. E o lateral direito e capitão do time, Bruno Nimão, falou sobre o confronto. Bora ouvir. Sem dúvida, o Águia vem numa crescente muito grande, né, PH?
Acho que desde 2022 aí, onde conseguiu as vagas, né, de Copa do Brasil, de Série D, e a gente vê a história do Águia de Marabá, que participou por muito tempo de uma Série C de Campeonato Brasileiro. Então, vendo uma crescente não só dentro de campo, mas como fora de campo também, a diretoria do Águia, ela entende que o trabalho extracampo ele é muito importante, e por isso hoje eles estão dando todas as condições para aqueles que vêm jogar no Águia se preocuparem só em jogar futebol. Então, uma crescente muito grande, a gente tem muitas metas a serem conquistadas nesse ano. Temos um jogo muito difícil aí diante do Remo, a equipe que já enfrentamos 2 vezes nesse ano, sabendo da grandeza do Remo, um clube que está atualmente na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que manter a confiança para duelar, competir com ele, para que a gente possa criar uma nova história aí em 2026. Bruno Limão, que é uma referência técnica e de liderança do Águia já há algumas temporadas, estava no elenco que foi campeão paraense em 2023, justamente contra o Remo. E o que dá para falar desse Águia, Gabriel, que passou por uma oscilação no campeonato justamente depois daquela derrota sofrida pelo time reserva, pelo time B do Remo, mas conseguiu se recuperar para se classificar para a segunda fase, mas agora encara o Remo lá em Marabá. Então, Matheus, eu acho que o Águia é um clube de grande tradição aqui no futebol paraense e que vem mostrando muita força nesse campeonato, por mais que tenha oscilado. Eu acho que é normal, né? Até o início de temporada também é um início de temporada do Águia, então é aceitável essa questão da oscilação. Porém, eles conseguiram um trunfo muito forte, que é definir essa partida em casa. Isso vai fazer uma boa diferença com a torcida que com certeza vai estar presente e vai lotar o estádio para um bom espetáculo de futebol. E as chances do Águia melhoram em relação ao primeiro jogo, Lucas, levando em consideração que a partida é em casa e confronto único? Melhora. Como eu falei, é muito difícil jogar em Marabá contra o Águia de Marabá. Então, o Águia, por muitas vezes, ele foi a terceira força, né, do estado em protagonismo na Série C, já eliminou Goiás lá dentro do Zinho Oliveira, inclusive, na Copa do Brasil. Então, acredito que o Remo vai ter muita dificuldade e vai ser um jogo bem legal de assistir. E o Bruno Limão e Arlen, dá para dizer que nos últimos anos é um dos melhores laterais direitos que a gente tem no futebol paraense? Com certeza, o Bruno Limão é um patrimônio do Águia de Marabá praticamente, né? Já é um funcionário ali, já estabilizado no Águia de Marabá, porque a diretoria tem essa confiança no atleta, né? Sabe do potencial dele. Então eu penso que o Júlio César confia bastante no Bruno Limão, né? E sabe ali que ele é um jogador bastante agudo e que ajuda muito no ataque. E para esse jogo contra o Clube do Remo vai contar com a experiência do atleta, né, com esses anos aí que ele vem desenvolvendo, vem ajudando o Águia de Marabá, foi campeão. E eu penso que o torcedor também dá esses créditos ao atleta e vai ser uma partida assim, olha, eletrizante. Bora de interação aqui no Esporte Cultura, enquanto o Lucas já prepara aí mais um som antes do intervalo. Boa tarde, Matheus, e a todos do programa. Matheus, peça para o nosso querido Osório, se eu tivesse o número dele, que vá para o time da Série A contra o Águia. Porque se não passar de fase, nem volta para Belém. Um forte abraço, Sérgio Alexandre lá do Baixo Acará. Obrigado pela participação, parceiro. Salve, galera do Esporte Cultura. Ótimo feriado de carnaval a todos. Sobre o Remo, tem muito jogador que está fora de compasso. Tem que pegar o tamborim, o pandeiro deles e sair pro bloco da rua. O Marcos da Cidade Nova, obrigado pela participação. A galera tá inspirada hoje. Antes da rápida parada pro intervalo, vamos de som, Lucas. Volta e a gente fala sobre o Paysandu. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigou comigo, sem ter porquê. E o quê? Vou festejar o teu sofrer, o teu penal. Já volta. Domingo eu vou ao Mangueirão. Opa! Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão.
não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês quem vão dizer, porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Galera de casa diz. A galera do casa vai falar aí o time dela. Leão ou Papão? E estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre a Tuna Luso brasileira, que anunciou oficialmente a contratação de Robson Melo para o cargo de treinador da equipe principal após a saída de Alexandre Lopes. O profissional chega ao clube após o mais recente trabalho feito no São Raimundo para trazer experiência e o alinhamento com os objetivos institucionais e esportivos da Tuna Luso brasileira para a sequência da temporada. O Robson Melo foi treinador da Tuna em 2020 e em 2021. Ele foi campeão da segunda divisão, competição que a Tuna disputava há 7 anos, e vice-campeão paraense na temporada seguinte. Bora ouvir o que o Robson Melo falou sobre esse retorno à Tuna após 5 anos. Muito feliz, honrado em fazer parte desse clube centenário. Momento importante, momento de fase final do campeonato. A gente chega com fome, com sede, sabendo a responsabilidade que é defender essa camisa, mas sabendo que tem um grupo qualificado aí que está brigando muito na competição pela sua melhora, pela sua evolução. Tem um grande desafio na quinta-feira já contra o Paysandu na Curuzu. A gente precisa trabalhar, ajustar a equipe. Temos 2 treinos ainda e algum treino de sala para ser feito e aí conseguir armar o melhor plano de jogo para encarar esse Paysandu. A gente sabe da grandeza que é o clube, a gente sabe da responsabilidade, mas também sabemos que somos capazes e podemos sim fazer esse clube ainda ser campeão nesse Parazão. Fantástico, né? O Souza sendo reformado, a estrutura interna toda sendo remodelada, eu já conheci internamente como está, vai ficar muito lindo, esse clube merece. É uma terceira força do estado, briga sempre entre os grandes, a Tuna sempre foi protagonista em todas as competições, volto após 5 anos distante daqui, sou filho da casa também, esse resgate da Tuna, esse processo que a Tuna vem vivenciando ao longo desses últimos anos aí, participando das fases finais do campeonato, muito se deve ao que nós fizemos em 2020, 2021, e claro, eu venho agora com uma nova visão, com uma nova mentalidade, mais maduro, com um novo jeito de olhar o futebol, espero que esse grupo possa, o mais rápido possível, corresponder, e a gente consiga, ao longo dessa temporada, os objetivos que é da diretoria. Primeiramente, levantar a taça do estadual, depois fazer uma grande participação na Copa do Brasil e, em seguida, brigar pela temporada mais importante, que é o acesso à Série C. Então, aos poucos, pensando no nosso planejamento, conseguir implantar nossas ideias e, o mais rápido possível, criar uma nova identidade para esse grupo. Bom, se hoje a gente consegue enxergar a Tuna brigando por títulos do Campeonato Paraense, se estabelecendo novamente como uma terceira força, muito se deve ao Robson por causa desse trabalho que ele fez lá na segunda divisão do Campeonato Paraense pela Tuna em 2020. Foi o segundo trabalho dele como treinador, ele havia treinado o Bragantino na temporada anterior e na Tuna conseguiu essa projeção, rodou por vários clubes de futebol paraense, até mesmo pelo futebol do Nordeste, e agora retorna a essa Tuna, Arlen, que já tem esse compromisso importante contra o Paysandu na quinta-feira. E eu quero destacar aqui que em 2020, né, foi quando eu comecei, assim, de fato, a desenvolver esse trabalho com futebol. E quem me deu bastante apoio foi o Robson Melo, né? Ele abriu as portas ali na Tuna Luz. Eu lembro que, à época, a gente estava começando esse trabalho nas redes sociais, né? E ele foi uma pessoa importantíssima. Deixo aqui meu agradecimento ao Robson, que agora retorna à Tuna Luz brasileira, depois aí de 5 anos, né? Rodando futebol brasileiro, brasileiro e paraense também. E uma das coisas que eu lembro até hoje, daquela época lá, que eu acompanhei, né, essa trajetória da Tuna Luz em 2020, nesse acesso, nesse título do campeonato da segunda divisão, acompanhei a Tuna, acompanhei o Robson. 2021 também acompanhei, chegando ali até a final contra o Paysandu. Estive no jogo em que ganhou de 4-2 do Paysandu, lá no Souza. Estive também na Curuzu, onde a Tuna perdeu de 4-1. Né? O Paysandu conseguiu reverter. Gabigol, acho que era Gabriel Barbosa, correto, o pessoal chamava de Gabigol, fez ali os seus gols e deu um título ao Paysandu. Mas o que eu recordo aqui, nas suas anotações, ele tinha assim, ó, trabalho e fé, aí ele dizia, com isso a gente vai desenvolvendo e chega onde a gente quiser, Arlen. Inclusive sobre o Paysandu foca as atenções para esse jogo contra a Tuna e tem um veterano da base, dá para dizer assim, que busca retomar o espaço na equipe bicolor. Bora conferir na reportagem.
Pedro Henrique é um dos mais veteranos da base, porque já havia defendido o Paysandu na reta final da Série B do ano passado e deixou boas impressões. Foram 5 partidas disputadas. Uma lesão na coxa, seguida de cirurgia, fez com que ele voltasse a campo apenas a 2 jogos em 2026. Agora, repleto de companheiros que teve no Sub-20 do Papão. A gente nunca teve dúvida do trabalho da base, né? Que a gente desempenhava desde a base lá. E a gente sabia que no momento que a gente tivesse oportunidade, todos da base que estão agora aqui, até outros que poderiam ter oportunidade lá, que acabaram tendo outros problemas fora disso, teriam oportunidade e correspondiam, né? Não é à toa que todos os jogos a gente acaba com 5, 6 jogadores da base lá. Então mantendo o nível, né? O jogo entra bem concentrado, consegue manter o trabalho e é isso é gratificante demais pra gente da base, né? Que a gente procura essa oportunidade, trabalha por essa oportunidade e graças a Deus a comissão tá dando essa oportunidade a todos. O Paysandu volta a campo na quinta-feira para enfrentar a Tuna às 8 horas da noite no Bamparacuruzu pelas quartas de final do Campeonato Paraense. É o primeiro mata-mata que os garotos vão ter pela frente com a camisa do Papão. É uma batalha, um clássico contra a Tuna, uma equipe muito qualificada, mas a gente sabe do potencial do nosso grupo, a gente sabe do que a gente está desempenhando no dia a dia para a gente chegar quinta-feira e conseguir um resultado positivo. O Paysandu que perdeu para a Tuna na primeira fase do Campeonato Paraense por 1-0, vitória que deu início à reação da Tuna na competição e condicionou a Tuna a participar da segunda fase do campeonato. E, Gabriel, agora esses jogadores da base do Paysandu vão ter uma experiência em um jogo eliminatório. Se ganhar, continua no Parazão, se perder, é eliminado. Olha, Matheus, visando o objetivo final do Paysandu, que é o acesso à Série B novamente, é de fundamental importância essa oportunidade que os garotos da base, né, os jovens vão ter num jogo eliminatório justamente para vestir a camisa e assumir aquela responsabilidade, ter o peso, a cobrança que com certeza a torcida do Paysandu vai fazer. Então, visando o objetivo final, com certeza é de fundamental importância. E que dá para falar sobre os jogadores da base por enquanto, Lucas? O Paysandu tem aproveitado bem essa oportunidade? Os jogadores, na tua opinião, também têm conseguido aproveitar essa chance que estão recebendo? Hoje em dia eles estão tendo mais minutagem, né, por conta do orçamento enxuto que o Paysandu vai ter esse ano. O Pedro Henrique foi o grande destaque, acho que no final da Série B do ano passado, mas se lesionou, está voltando agora. Acredito que ele tem potencial bastante para poder ser útil, né, no elenco do Paysandu, na Série C. Os outros jovens ainda precisam um pouco melhorar, um pouco a questão da maturidade e tudo mais, mas acredito nisso. E olha só, galera, a Copa do Brasil começa oficialmente hoje. A CBF divulgou a tabela detalhada da primeira fase da competição, com jogos entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Vocês estão acompanhando, inclusive, aí na tela. Nesta etapa inicial, os 20 clubes piores colocados no ranking da CBF disputam vaga em jogo único. Ao todo, 126 equipes participam do torneio, que conta com 9 fases. Os clubes da Série A entram apenas a partir da quinta fase prevista para abril, que é o caso do Remo. O time paraense envolvido nessa primeira fase é o Bragantino, que enfrenta o Primavera às 8 da noite no estádio Cerradão, lá no Mato Grosso, na quinta-feira. O Bragantino que foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Paraense, mas ainda tem esse compromisso na sequência da temporada, esse jogo contra o Primavera. Mesmo esquema da segunda fase do Parazão, tá? Quem vencer avança, quem perder eliminado, se houver empate, pênaltis, Arlen. O mais relevante da competição, né, para os times emergentes é essa oportunidade de você adquirir uma receita, de ter uma grana extra, né, para cobrir ali as despesas do time. Então, eu penso que o Bragantino tem que ir para esse jogo focado, né, e beliscar aí essa classificação, assim como os demais times aqui do Pará também. E só um adendo aqui, são 28 times que estão participando dessa primeira fase da Copa do Brasil. Arlen, muito obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lucas. E, logicamente, antes da gente encerrar esse Esporte Cultura carnavalesco, a gente vai terminar com música. Verdade. Vai lá, Lucas. E eu tô pegando encarnação aqui da Sombrinha, olha só. Olha só. É que o pessoal não dorme na trairagem. Edinho aí, rapaz. Estão demais. É contigo, Lucas. É hoje o dia da alegria e a tristeza não pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu.
espelho meu, cena vem logo mais feliz que eu. Diga ao espelho meu.